Vou chamar para participar aqui do nosso programa agora nosso queridíssimo Emerson Balderrama, operador de mercado também, operando o pregão da Bovespa, o pregão da DMF, mesa de banco, mesa de corretor, o Emerson que acompanha aí sempre os mercados internacionais, o nosso mercado. Emerson, bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Fala, Chicão, bom dia pessoal do BMC. Chico, que volatilidade de mercado, hein, Chico? Fazia tempo mesmo que a gente não via, né? Tudo isso. Vai continuar, Chico. Pois é, Emerson, nós já vimos aí ao longo dos anos, você sabe, acompanhamos aí durante muito tempo, juntos, as volatilidades, as notícias, pegamos vários movimentos aí, poderíamos citar aqui vários eventos internacionais, movimentos internacionais, cenários de guerra, e também aqui no Brasil, cenários políticos, cenários internos, mas realmente temos aí mais um período de extrema volatilidade. Como nós comentamos aqui, a Bolsa saiu de uma máxima de 192 mil no começo ou meados de fevereiro para 175 mil pontos agora no meados de março, um período aí bem curto. E foi se recuperando ali próxima dos 180 mil, encontrou uma resistência, furou, foi para 8285 de mil, passou para 88, 89 de mil e agora fez nova máxima aí a 192.201 pontos, recorde, e também no intraday 193.759. O mercado queria, pelo menos esperava uma notícia positiva para dar esse rally, Emerson. E agora, essa leitura de um cenário, pelo menos um cessar-fogo um pouco mais frágil, traz aí uma leitura de cautela. Como é que você vê toda essa oscilação, essa volatilidade, essa amplitude no índice à vista, evidentemente, no índice futuro, lógico, e agora também com essas mudanças aí, pelo menos essas reações dos mercados internacionais? O mercado já estava meio que aguardando alguma coisa um pouco melhor, não quer dizer que o mercado precificou isso. A gente viu não essa segunda agora, a outra anterior, quando a bolsa subiu 2,70 num dia, quando o Trump falou que não ia para cima, né? Ele ia parar um pouco essa guerra. Quando veio, né, aquele ultimato, Chico, o mercado faltava 2 horas praticamente para o Trump atacar o Irã e ele deu, né, ele reavaliou a posição. O mercado falou, pô, agora vai. Então já começou novamente o barulho de falar que a bolsa vai para 200 mil pontos e assim por diante. Era o que o mercado precisava, do driver, esse catalisador para fazer a bolsa subir. A gente viu o dólar caindo, então o mercado mais ou menos foi para um caminho onde já estava pré-desenhado caso o Trump tirasse o pé. O problema é que agora a Teherã está falando que o Trump ele não está cumprindo vários acordos, vários pontos do acordo. Então, enriquecimento de urânio é um deles. A parte de um drone está passando por cima do país, isso é algo que não estava conversado. E também a parte do ataque no Líbano. Isso daí, o Irã está falando que isso está violando o cessar-fogo em si. Já falou fechar extremo de Hormuz de novo. Então a gente volta, Chico, como se fosse anulando o dia de ontem. Não estou falando de percentual de bolsa, mas sim das conversas. Vamos ver como é que vai desenhar. Tem bastante coisa e muito rápida a informação, Chico. Está saindo informação muito rápida lá fora. Está refletindo muito rápido aqui no mercado local via HFT, via os algoritmos. Então, quem estiver operando tem que estar atento ao mercado, cenário internacional. Ontem saiu pesquisa eleitoral aqui no país, deu uma leve diferença do primeiro candidato para o segundo, mas acredito que isso não é o que o mercado está olhando agora. Está olhando realmente o que vai acontecer lá fora. Exato, Emerson. Muito se falou ontem, conversei com alguns operadores de mercado, alguns participantes de mercado, analistas de mercado, e também eles entendiam que essa notícia divulgada na terça-feira à noite, aí, como você disse, uma hora e meia, aí, quase no ocaso da decisão de Donald Trump, então, atacar o Irã, com a intermediação do governo paquistanês, o Paquistão, para que tivéssemos essa pausa, aí, essa sugestão aí de 2 semanas, com uma proposta de 10 pontos, 10 itens lá ao Irã. Talvez também esses mesmos analistas, participantes, diz que poderia ter sido também não só uma desculpa, vamos assim dizer, não seria essa a palavra, uma desculpa, mas um atenuante, aí sim, para os mercados subirem. Os mercados estavam precisando de um impulso, de alguma coisa mais concreta, principalmente vinda por parte do governo lá dos Estados Unidos, com relação a pelo menos uma possibilidade aí de um cessar-fogo, o que acabou sendo anunciado, mas parece que não está acontecendo pelos ataques de Israel ao Líbano, que estão persistindo e, por sua vez, têm sido também contra-atacados lá de alguma forma. Isso acaba envolvendo o Irã. Ontem já disse que teria fechado, ainda que parcialmente ou quase que totalmente, o Estreito de Hormuz, e segundo agências marítimas importantes, os navios, só 4 navios passaram lá pela região ontem, enfim.
tudo ainda muito nebuloso. E agora a expectativa, Emerson, desse encontro entre sexta-feira e sábado no Paquistão, os Estados Unidos falando do encontro, participando do encontro, mas Teherã dizendo que não, nesses termos não há condições de se aceitar um cessar-fogo. E, por outro lado, algumas agências citando que não, que o Irã irá sim participar. Então, são narrativas bem contraditórias e tudo isso, lógico, vai formar preço aí nos mercados aí entre hoje e, evidentemente, amanhã. Com certeza, Chico. A gente está falando hoje quinta-feira até sábado, é um prazo curto para a gente, mas para eles é algo muito acalorado. Então vai depender muito do desenrolar de hoje, amanhã e propriamente sábado. Então tudo isso vai envolver a parte de lançamento de bomba ou não. O ataque que foi feito no Líbano foi um dos maiores desde o começo da guerra, isso chama bastante atenção. O Trump ele está sendo muito pressionado lá fora porque a gasolina chegou em US$ 4 o galão. Então, muitas pessoas do partido do Trump mesmo estão contra ele, contra essa invasão. Trump está falando que ele vai para cima de membros da OTAN que não ajudaram ele no conflito. Então, ele está mexendo com o mundo todo pela vontade própria, né? Eu estava lendo agora de manhã que as exportações de petróleo dos Estados Unidos aumentou em 1/3. Então, ele vai ser mais rentável para ele devido a todo esse conflito que está acontecendo. Então, até certo ponto, é um pouco confortável isso para ele. E também lá na parte do Oriente Médio, né, a gente não é que tem a mesma saída. Canal, o Estreito de Hormuz são 20% do escoamento mundial. Mas existem mais outros dois canais relevantes, Suez é um deles, que o mercado da Arábia Saudita está fazendo sair petróleo por lá. Então, assim, se tivesse realmente totalizado, né, parado totalmente, aí sim o mercado entrar no pânico. A gente viu como o mercado já não ficou confortável com o petróleo ali a 115, US$ 117. O petróleo deu uma queda muito forte, veio para 93. Mas agora, Chico, está trabalhando próximo a US$ 100 de novo. Então, essa volatilidade de petróleo é algo que o mercado inteiro está de olho também. Pois é, o petróleo agora, Emerson, em Nova York está US$ 99, 98,90, 4,80%, quase 5 de alta. Em Londres, o Brent, lá para junho, a US$ 98 também, 98, 99 ali, os dois contratos, 99 agora em Nova York, 98 em Londres. Inclusive, o contrato de Nova York ultrapassou o preço do contrato de Londres, que nós chamávamos na época do pregão de um eclipse, ou seja, o referência mundial, o contrato mais importante aí, que é o do petróleo Brent, que é o petróleo cru do Mar do Norte, que é referência inclusive para a nossa Petrobras, operando com preço abaixo do WTI, que é o petróleo lá de Nova York. 4,7 de alta em Nova York, 3,3 de alta em Londres, e o contrato de Londres já chegou ali muito próximo dos US$ 99, perto também dos US$ 100. E falando nisso, o Emerson, falando nisso, eu digo nos preços do petróleo que voltam a subir, tem os dados de inflação amanhã nos Estados Unidos, na Alemanha, já falamos aqui na China hoje à noite, daqui a pouquinho tem o PIB americano com o PCI, que podem trazer, já ter captado, Emerson, esses números que você falou, não só de aumento de petróleo, aumento da gasolina, a inflação, evidentemente, e os preços, para nós aqui também temos o IPCA, portanto, serão dados importantes que poderão formar preço também do ponto de vista de juro e de câmbio, porque, claro, com o aumento da inflação, os números ficam mais sensíveis. Chico, o PCE vai ser o carro-chefe, o mercado quer ver, porque ele já deu um tempo de análise do início do conflito até agora, o que isso refletiu. Ontem eu estava vendo uma matéria do vice-presidente do Fed falando que ele está de olho porque a inflação não cai abaixo de 2% nos últimos 5 anos. E isso é algo muito relevante para eles. Então, lembrando que agora em maio também, mais um mês, Jerome Powell sai da cadeira. Então, vai vir mais turbulência para o mercado. Por mais que já a indicação do Trump já esteja definida, a gente vai ver se ele vai seguir o ritmo do Trump de cortar juros com a inflação forte. Também tinha lido que a Comissão Europeia acabou soltando um alerta de estagflação devido ao crescimento baixo e inflação alta. Então, o mercado em si, no geral, está sentindo o impacto desse petróleo caro que vai machucar o bolso do consumidor mundialmente. Pois é, e aqui você vê, completando, nós falamos agora há pouco também, e você acompanhou no início da semana, o Boletim Focus, que trouxe aí projeções mais altas para o IPCA para esse ano, para o ano que vem, e para 2028, portanto, os próximos 3 anos, 26, 27 e 28, com altas projetadas aí do IPCA, tá certo? Inflação, e o juro, a Selic, em 12,5% para o final desse ano,
quando nós podemos observar o janeiro 27 muito próximo ali dos 14%. Ele opera um pouquinho abaixo dos 14%, mas andou operando aí durante a semana acima de 14%. Quer dizer, você tem um hiato aí, você tem um gap aí entre a expectativa da Selic para o final do ano e o janeiro 27 operando na casa dos 14%. Então, isso também traz aí uma leitura ainda de um ajuste, ou do Selic para cima, ou desse DI para baixo, os juros para baixo aí, Emerson. Se o DI janeiro 27 ele for capturar todo esse prêmio de 14 para 12, é muito dinheiro que vai acontecer. O relatório Foco, Chico, ele é muito interessante porque ele dá um norte de como os players estão olhando o mercado ao final do ano. Mas isso é muito volátil, Chico. Se a gente pegar o relatório Focus no começo do ano, Selic é 10%, 11%. Aí do desenrolar do ano, a gente vê os ajustes pontuais acontecendo. Lógico que isso reflete na Bolsa, isso não tem como falar que não. Mas é algo que é levado em consideração, mas não é tão efetivo. Vamos ver o problema da Selic ser cortada ou não também, querendo ou não, vai ser a parte lá do conflito, Chico. Se isso acabar logo, aí dá espaço para corte de juros, senão as bolsas, né, os bancos centrais vão manter juros. E aí, por uma situação onde todo mundo quer cortar para poder aumentar a parte de crédito, de consumo, não vai ser a favor do que eles estão querendo. Pois é, Emerson, esse é o grande problema. Vamos aguardar. Nós tivemos agora pela manhã, foi divulgado o IPC da FIPE, que mede aqui a inflação na cidade de São Paulo. Deixa eu localizá-lo aqui, vou trazer para vocês. O IPC da FIPE, os preços ao consumidor aqui de São Paulo, subiu 0,59% na primeira quadricemana de abril. Portanto, IPC da FIPE, que mede a inflação, os preços ao consumidor aqui na cidade de São Paulo, subiram 0,59%, primeira quadricemana de abril. Então, vamos aguardar aí ao longo agora desta manhã, como você disse, o PIB dos Estados Unidos, a terceira e última leitura, vai mostrar a projeção, a expectativa, e o PCE, que traz os gastos com consumo, traz a renda pessoal. Também, além, temos um outro dado importante também nos Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego, que vão mostrar também como é que anda as solicitações ao Departamento do Trabalho em relação aos pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. Emerson, falando um pouquinho aqui do nosso mercado, ontem Petrobras caiu, lógico, com a queda do petróleo, Vale subiu, as petrolíferas caíram em Londres, caíram nos Estados Unidos, enfim, e hoje toda essa movimentação. Como é que você está vendo aí? Dois papéis, claro, os maiores, mas importantes. Se você puder falar um pouquinho, como acompanhante, operador de mercado, Vale e Petro. Petrobras subiu no ritmo de petróleo. Subiu e ele está em cima do petróleo. O petróleo com a queda de ontem, lógico, teria queda na Petrobras, não teria para onde correr. E a Vale, ela está negociando, Chico, mas ela não está acompanhando muito da Lian, lá a parte do minério de ferro. Ela está um pouco à parte disso, porque está entrando dinheiro no Brasil. A gente viu o volume financeiro expressivo de ontem, ficou bem acima da média. Então, o mercado em si está acompanhando isso. Um outro papel que eu venho acompanhando bastante é PetroRio, Chico. Saiu ali de 45, 50 reais, Boa. quase 70, 80 reais. Isso também devido ao petróleo. Então, a gente acaba vendo muito com a flexibilização da B3 para as opções semanais, né, vencimentos semanais, as apostas acontecendo assim, né, de volatilidade de mercado. Estava conversando com um player semana passada, ele estava bem, com bastante fortalecimento nesse pensamento de comprar opções put, porque ele acreditava que em algum momento o petróleo ia ter essa queda. Não sei se ele conseguiu fazer, hoje eu tenho uma reunião com ele, vou até ver, mas os players estão começando a monitorar dessa forma, porque a volatilidade está forte. E o mercado também, Chico, fez uma aposta, apareceu naquela plataforma Polymarket, não sei se você vem acompanhando, uma aposta por volta de 170 milhões de dólares no cessar-fogo do Oriente Médio. Foram feitas apostas antes disso de acontecer, né, antes de ser divulgado. Então o mercado começa a falar, ou os investidores têm um faro muito bom para esse tipo de aposta, ou tem informação privilegiada de novo, assim como aconteceu há 15, 20 dias atrás, com o petróleo também. Tem muita coisa acontecendo, Chico, tem muita informação passando, o problema é que às vezes é muita informação e é difícil filtrar tudo isso. Mas para quem está operando no mercado dia a dia, tem que estar atento ao máximo que puder. Então, o ADR de Vale agora, Emerson, o ADR negociado no pré-mercado lá nos Estados Unidos, cai 0,54% a 16 dólares e 65%. Perdão, 16 dólares e 65 centavos de dólar. Agora sim, 16,65 centavos de dólar, cai 0,54%. Como você disse, o minério de ferro caiu 2,53%
na China, lá em Dalian, para setembro, 750 yuanes, o que equivale a 109 dólares e 60, 109 dólares e 70 a tonelada métrica, uma queda de 2,5%. Em Singapura, outro ponto importante de negociação do minério de ferro, ele caiu mais, caiu 2,71% a 102 dólares e 90 tonelada métrica para maio, portanto 2,7% de queda em Singapura, 2,5% de queda em Dalian, na China, e o ADR de Vale agora piorou um pouquinho, cai 0,72%, 0,78% de queda, 16 dólares e 61. O Emerson, você falou do fluxo de capital estrangeiro, então vamos atualizá-lo. Você falou da entrada de capital, eu tenho aqui ajustado os estrangeiros, olha só, uma surpresa, hein? Investidores estrangeiros retiraram 1 bilhão e 73 milhões de reais da B3 no dia 7 agora, terça-feira desta semana, terça-feira agora, a próxima passada. No mês, o saldo segue positivo em 520 milhões de reais e o fluxo do ano está positivo em 53,9, quase 54 bi. Convenhamos, é um fluxo muito grande, muito forte, extremamente positivo, mas é uma surpresa aí. Na terça-feira, a Bolsa fechou estável, você deve se lembrar, nós trabalhamos tantos anos no pregão aqui nas mesas, eu não me lembro da Bolsa ficar 3 dias no 0 a 0. Ela ficou 0 a 0 na quinta, 0 a 0 na segunda-feira agora e 0 a 0 na terça-feira. Foram 3 dias de estabilidade com tanta coisa, tanta notícia acontecendo, e nesse meio do feriado, aí, dos feriados da Páscoa. Muito difícil disso acontecer, mas aconteceu, foi uma coincidência, 3 dias de 0 a 0 aí, apenas uma observação. E os investidores institucionais, por sua vez, ingressaram com 257 milhões na Bolsa no mesmo dia, enquanto os estrangeiros tiraram 1 bilhão e 73, os institucionais puseram 257 milhões. Só que o fluxo do estrangeiro está negativo em 1 bilhão 450 milhões de reais no mês. E a retirada líquida no ano em 39,5 bilhões de reais. De qualquer forma, está aí o fluxo, Emerson, para nós podermos dar uma ilustrada, uma avaliada aí, 520 milhões positivo do estrangeiro no mês, 53,9, 54 bi no ano, um institucional 500 no mês negativo em 1 bi 450 e retirada líquida de 39,5 no ano institucional, portanto entrou aí com 257 milhões, mas segue com fluxo negativo no mês e no ano, mercê do estrangeiro está com fluxo positivo no mês e no ano, Emerson. E um complemento também, Chico, nesse tempo que a Bolsa ficou de lado, teve o payroll também, né, no nosso feriado. Então isso poderia mexer na Bolsa na segunda-feira. O problema foi muito bem o falado. dia D do Trump. Foi o dia D do Trump. O Trump falou que ia explodir, ele ia acabar com uma nação iraniana em um dia. Então, não tem investidor que uma hora dessa seja tão arrojado ao ponto de matar no peito e falar eu vou comprar ou eu vou vender. Todo mundo coloca uma hora dessa, modo cautela, e aguarda o acontecer. Depois pode até pagar um preço mais caro, né, se a bolsa subir, mas aí paga um preço mais caro com mais fato, mais relevante. Lembrando também, Chico, são 15 dias de cessar-fogo. Vamos ver o que vai acontecer durante esses 15 dias, que no primeiro dia aparentemente está querendo falhar, e vamos ver depois de 15 dias o que o Trump vai querer fazer, o que ele vai querer aprontar, Chico. Se ele vai daqui 15 dias, né, faltando ali no 14º dia, já começar a fazer aquele terror que ele faz na plataforma de rede social dele, de começar a falar amanhã é o último dia, amanhã, pessoal, vai acabar de novo o país, eu vou destruir tudo, ou se ele vai ser um Trump mais apaziguador. Então tem muita coisa para acontecer nesses 15 dias, Chico, tem muita volatilidade para acontecer. O que eu converso com investidores se você não tem esse perfil de volatilidade tão agressiva, aguarda o mercado desenhar, espera o momento de entrar. Né? A gente vê que nessas fortes volatilidades sempre tem uma história de alguém que acabou quebrando a conta, machucando devido à operação de day trade, alguma coisa assim. Eu não estimulo, mas eu não tiro o estímulo também. Só peço para a pessoa ter cautela e aguardar o seu próprio perfil de investimento. É mais interessante nesse momento. Emerson, muito obrigado pela gentileza, sua participação sempre brilhante aqui. Muito bom tê-lo aqui com a gente, sempre, nosso legítimo operador 99. Super abraço para você, bom dia, boa quinta-feira e muito obrigado, Emerson. E deixe o seu contato também. Eu que agradeço o convite, Chico. Obrigado pela conversa, obrigado pessoal da BMC. Para me encontrar nas plataformas de redes sociais, 3 minutos com Emerson Balderrama. Obrigado, meu amigo. Se cuida, boa semana. Vamos lá, muito obrigado. Agenda de hoje, então, vamos lá. PIB dos Estados Unidos